Hoje nós vamos falar do primeiro mês de gestação. Algo que eu considero muito importante, na minha opinião, é nós sabermos, principalmente profissionais da área da saúde, o que nós sabemos tratar. Eu tenho observado que, principalmente, muitos profissionais da área da saúde estão tão preocupados com o que se chama de doença que se esquecem de tratar o doente. E só se cura uma doença quando se trata o doente. Isso é fundamental ter em mente. Não se cura ninguém de nada se você tratar somente o sintoma. Sim, é possível muitas vezes, e vamos precisar tratar alguns sintomas, mas se eu não me aprofundar, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então você deve estar vendo um pouco diferente aqui, um desenho do DNA, um pequeno filmezinho que ele deve estar girando, não é? E todos nós somos formados de adenina, guanina, citosina e timina. Todos nós. Agora, como esses genes se ligam e qual a ordem deles é individual de cada ser humano. Interessante, nós temos a mesma formação, das mesmas substâncias, porém, a ordem da organização de cada substância é o que nos define como único. E a íris dos olhos, essa ligação direta com o cérebro, nos permite conhecer como está o nosso DNA. Assim nós vamos saber aonde está a causa do problema. 3 pontos influenciam toda a sua vida. Tudo que você é hoje, e nós confundimos muitas vezes doença sendo só física. Mas uma pessoa que tem medo, que tem síndrome do pânico, que não tem prosperidade, um pai de família angustiado, violento, uma mãe sem forças, tudo isso é doença e isso vai se transformar em doença física. Então, quando nós entendemos que existem 3 pontos fundamentais que nos trouxeram até aqui, aí nós começamos a evoluir na vida. Esses 3 pontos são, primeiro deles, a concepção. A concepção no período, né? Como é que eu fui amado? Como é que eu fui gerado? A íris nos revela claramente isso. Até mesmo que papai e mamãe estavam pensando quando foram namorar e tiveram nós. Então, a concepção é o primeiro ponto. A gestação é o segundo ponto. Como é que foi a gestação minha? Como é que mamãe passou a gestação dela? As pessoas acima de 50 anos, normalmente, elas vieram do interior. São pessoas agrícolas. Foi de uma época que não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha fraldas, não tinha pré-natal. Tá? Como é que foi a sua gestação? Você já parou para perguntar isso? Se você tem mamãe, papai vivo, um deles? Ô mãe, como é que quando a mãe estava grávida de mim, como é que foi a gestação? Mães com mais idade não vão nem querer comentar sobre isso, porque elas têm um tabu sobre essa parte. Então, segundo ponto, gestação. Terceiro ponto, o teu nascimento. Teu nascimento, teu parto, foi um parto normal? Foi cesárea? Foi forceps? Foi um parto difícil? Como é que foi o seu parto? Eu sempre tive um grande sonho de querer ser rico. Tem pessoas que não querem nem falar de dinheiro.
Fique sem dinheiro para você ver como é que vai ser a sua vida. E eu sempre tive, até uma determinada idade da minha vida, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, e a parte financeira lá embaixo. Eu sempre atendi muitas pessoas no meu consultório, mas a parte financeira não ia. Isso também é doença. Sabe quando você ganha 5 e perde 7 ou perde 10? Ah, me sobrou no final do mês alguma coisa, algum dinheiro para mim fazer algo e pum! O carro quebrava, batia o carro, alguma coisa dava errado. Quando eu comecei a estudar esse método da Iris, eu comecei a analisar o meu período pré-natal e eu comecei a compreender melhor a minha mãe. Porque mãe é fonte e é matriz. E quando eu aprendi a ter gratidão, amor pela minha mãe, me perdoar, a minha vida financeira foi lá para cima. Se você tem problemas financeiros, você tem problema aqui, ó, na gestação e no teu nascimento. Tenha a sabedoria que for. Então a concepção sua, a Iris vai te mostrar na parte interna da banda do sistema nervoso autônomo, e nós já vamos ver daqui a pouquinho, como é que foi a sua concepção. A concepção é o maior momento de amor entre um casal. E se a sua concepção não foi como o sonhado, nós temos que aprender a trabalhar com perdão. Gestação, gravidez, né? Olha que foto de moça bonita, né? Agora, como é que aquela mãe, que é lá da lavoura, no interior do Rio Grande do Sul, como é que aquela mãe, que quando estava grávida, lá do interior do sertão nordestino, que passa 1 ano, 2 anos sem cair uma gota d'água do céu, e ela carregando lata d'água na cabeça, e você queria que ela ainda tivesse todo o entendimento de conversar com você com carinho? Como é que foi a tua gestação? E o teu nascimento? Foi choroso demais ou foi um nascimento esperado, aguardado? Esses 3 pontos. A hora que você descobrir esses 3 pontos, tua concepção, tua gestação e teu nascimento, a sua vida se transforma, ela faz um up, e qualquer tipo de doença que você tiver física, ela começa a melhorar muito mais rápido. Guarde esses 3 pontos. Independente da doença que o seu paciente vier te procurar. E se você quer melhorar alguma coisa em sua vida pessoal, profissional, amorosa, lembre-se desses 3 pontos, ok? Porque aqueles 3 pontos, esses 3 pontos primeiros, vão te levar a uma vida feliz ou infeliz. Não é, porque eu sou infeliz por causa do destino, porque eu nasci em berço de ouro. Não, não. Está lá atrás. O que você é hoje está lá atrás. Ok? Então a íris é muito importante você pegar ela aqui e observar a banda do sistema nervoso autônomo. Quase todas as semanas eu falo isso. Se você não definir banda de sistema nervoso autônomo, você não faz praticamente nada na íris. Se você não definir banda de sistema nervoso autônomo, você não faz nada na íris. Porque no interior da banda do sistema nervoso autônomo, junto à banda do sistema nervoso autônomo, na parte interna, eu tenho a concepção. Na parte externa, eu tenho o meu nascimento no mundo. Então, observe o seguinte: a concepção está às 12 horas no interno da banda do sistema nervoso autônomo, ponto zero.
Aqui você foi concebido. Foi quando você veio para esse mundo. Você existe desde o primeiro momento em que o zigoma e o óvulo se uniram. Não foi depois que você nasceu. E a íris me revela a minha concepção. Essa minha concepção corresponde ao primeiro mês de gravidez e deveria ser de amor. Porque na íris, no interno da banda do sistema nervoso autônomo, cada 40 graus corresponde a um mês de gestação. Então, o primeiro mês, que vem a concepção, é o amor. Independente de religião, isso aqui são dons do Espírito Santo. O segundo mês é alegria, terceiro mês é paz, quarto mês é paciência, quinto mês é benignidade, sexto mês é fé, sétimo mês é fidelidade, oitavo mês brandura e nono mês nascimento, posse de si. É quando você assume quem você é. Então observa aqui. Eu tenho uma extroflexão aqui, ó, já na minha concepção. Como é que estava o pai, a mãe naquele dia? E normalmente, quando a minha concepção não é boa, o meu parto já não é fácil. E quando ocorre isso, eu não tenho força nem energia de transcendência. Eu vou mostrar 3 pares de íris para vocês no Iris Make, para você entender o que eu estou falando aqui. Só que antes de chegar lá no Iris Make, nós só vamos entender o nosso assunto de hoje. Porque as pessoas que tiveram um parto difícil, as pessoas que tiveram uma concepção problemática, elas geram fobias. Desde o mar, eu falo do mar, tem pessoas que têm medo da água. Ah, porque numa vida passada, não sei o que, eu devo ter morrido dentro do mar. Não, não tem nada disso. Tua fobia vem do momento da concepção. Fobia. A fobia é um medo persistente irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca ansiedade extrema. Aí leva o que nós estávamos conversando antes sobre a síndrome do pânico. Causa subjacente geralmente de um transtorno mental, tá? O medo por si só é uma reação psicológica e fisiológica que surge em resposta a uma possível ameaça ou situação de perigo. Já a fobia não segue uma lógica propriamente dita. Pessoal, é muito importante na sala de atendimento, quando você entende de um assunto, o teu paciente percebe isso e começa a ter confiança em você. Muitos terapeutas falam para mim, mas o paciente parece que não quer fazer, não quer abrir o olho, parece que ele não acreditou. Ele só não vai acreditar quando você não tem certeza do que está fazendo. Por isso que eu falei do início desse nosso encontro. Antes de tratar só doença ou de falar só em doença, nós temos que conhecer o doente e a doença que nós vamos tratar, ok? Vamos lá? A fobia costuma ser de longa duração, provoca intensas reações físicas e psicológicas e pode comprometer seriamente a qualidade de vida de quem a tem. A causa de muitas fobias, ainda, algumas causas podem ser desconhecidas pela medicina. Apesar disso, há fortes indícios de que a fobia de muitas pessoas possa estar relacionada ao histórico familiar e traumas, levando a crer que fatores genéticos podem representar. Aqui já não é mais terapia natural falando. O trabalho que nós fazemos aqui junto à Unesc, Universidade Sul Catarinense do Extremo Sul, de medicina, é colocar o que a íris tem ou não tem de verdade, quem faz análise de íris, qual que é a formação, e aqui a íris está entrando muito forte na comprovação científica dessa parte genética, ok? Vamos lá? Sintomas de fobias.
Introflexão na concepção. Não, na concepção é estroflexão. Tem pessoas que podem ter intro e extroflexão. Ok? Tenho dificuldades para identificar a banda do sistema nervoso autônomo. É. Pessoal, assim, ó, eu conversei com vocês, eu acho, esses dias atrás, que vai ter um encontro aqui no Centro Ravid, dia 10 e 11 de novembro. Prático. Análise com as nossas próprias íris para identificar banda de sistema nervoso autônomo, vértebras da coluna e como tocar no seu paciente. Infelizmente, já está lotado. Então, para o próximo ano, eu te aconselho, se tiver, quando tiver outro encontro, no próximo ano, nós venha ao encontro, tá ok? Estou aqui me lembrando, por exemplo, vai ter um encontro que nós estamos organizando, a Fernanda Boto, em Portugal, para essa parte também. Vamos ver se dá certo ainda para esse ano, tá ok? Sintomas de fobia. Nós já vamos entrar para analisar a íris. Depende muito do tipo de uma fobia que a pessoa tem. E aqui depende do sinal. Pessoas que têm fobia, elas abrem um sentimento de pânico incontrolável. E essa parte do pânico, ela quebra toda a área social de uma pessoa e profissional. Tá? Sensação de que você deve fazer todo o possível para evitar a situação. Tem pessoas que não sobem num elevador. Imagina que hoje, vamos dizer assim, ó, atualmente o Brasil tem 13 milhões de desempregados, pessoas procurando trabalho. Imagine que você conseguiu um bom emprego num escritório ou num outro tipo de empresa, porém fica no nono andar. E a pessoa fala assim: não, eu não vou subir no elevador. Você já imaginou, quando se fala em doença, o que essa pessoa sofre? Tá? Como é que pode? A gente às vezes fala isso, mas é um sofrimento real. Pessoas perderem empregos, tá? Para não subir no elevador. Pessoas que têm fobias de algum animal, de algum bicho. Você já imaginou o sofrimento dessa pessoa? Saber que o medo que sente é irracional. Ele sabe disso, mas ele não tem força para essa parte. Complicações fóbicas, se não forem devidamente tratadas, as fobias podem comprometer gravemente a vida da pessoa e levar a situações extremas. Cefaleias crônicas. Eu diria que 60% da cefaleia está ligada ao medo, a fobias, a traumas, choques, baixa resiliência, baixo ângulo de Fuchs, tá? Está relacionado a cefaleias crônicas. As mulheres que estão me assistindo, me ouvindo essa noite, que sofrem de cefaleias, quando ela for lá e analisar, ela vai observar os medos que ela tem e que dispara a cefaleia. Fibromialgia está muito ligada à fobia, a traumas e choques. A fobia, um trauma, um choque pode ser tão forte que ele desconecta a parte da dor na parte neural do teu cérebro. Olha só o que uma fobia, um trauma pode fazer. Doenças infecciosas intestinais, DII. Essa semana eu tinha feito até mesmo um vídeo sobre doença de Crohn. As doenças infecciosas intestinais e estomacais estão ligadas diretamente e principalmente à falta de confiança. Você já observou uma pessoa mais fofinha comendo, um gordinho? Ele come, ele baixa a cabeça e ó, come tudo que você dá para ele. E pouquíssimos gordinhos têm úlcera ou têm gastrite. Observa o magro. Mastiga o alimento, come devagar, não toma café preto, não faz isso, não faz aquilo, e tem úlcera e gastrite. E ele já foi em trocentos médicos ou terapeutas para tratar a gastrite, a úlcera ou o refluxo dele ou dela, e não melhora. Por quê? Porque ninguém tratou ainda a falta de confiança que ele tem dele.
As doenças infecciosas intestinais e estomacais estão ligadas diretamente à baixa resiliência, fobias, traumas e choques. Além disso, sistema imunológico geral. Pessoas que têm medo, sistema imunológico baixo, assim, ó, vai lá embaixo. Estou me lembrando aqui, me lembrei até que eu tenho uma cunhada que eu fiz assim com a cabeça que uma vez eu tratei ela. Hoje ela está um pouco melhor, mas eu não trato parentes, tá? Não gosto de tratar parente. Parente não faz o que a gente pede, nem o que a gente manda, tá? Isolamento social. Quantas pessoas, eu falei antes do emprego, né? São tímidas, retraídas, porque elas têm fobias, elas se isolam. Depressão. Muitas pessoas com fobias estão mais sujeitas a desenvolver depressão e outros transtornos de ansiedade. Abuso de substâncias, o estresse da fobia te leva a vícios, a dependência química, drogas, uma série de situações. E o mais importante, não mais importante, mas está aqui, ó, suicídio. Eu não sei se vocês todos sabem, mas nós estamos no Setembro Amarelo, que é um trabalho, um mês de conscientização, tá, do CVV, Centro de Valorização à Vida, e o mês de setembro é um mês para se trabalhar, divulgar pessoas que sofrem, têm tendência ao suicídio. Pessoas fóbicas, com depressão, com isolamento social aqui, ó, elas buscam, muitas delas, o suicídio. Tá? Então, aqui é muito importante você saber disso. Você pode ajudar uma pessoa a evitar um suicídio. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não deixamos o paciente falar. E muitas pessoas falam assim: ah, você está isolado, com depressão, isso é bobagem, vamos fazer outra coisa, tá? A fobia pode ser de ter conflito em relacionamento com os outros? Pode sim. E normalmente essas pessoas têm baixo ânimo de Fuchs. Agora vamos observar mais a íris de algumas pessoas que podem desenvolver fobia. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vocês podem ir perguntando o que vocês quiserem. Eu já tinha selecionado algumas íris aqui, ó. Essa aqui é uma íris fácil, né? Ó. Observa aqui, ó. Vou fazer a banda de sistema nervoso autônomo dela aqui, ó. Desce, sobe, ó. Banda de sistema nervoso autônomo de coloração branca. A cor branca na banda do sistema nervoso autônomo. Deixa eu só um pouquinho que eu vou refazer. Eu esqueci de marcar aqui, ó. Eu venho aqui embaixo e coloco pré-natal. Porque senão eu ia fazer ali pós-natal antes, ó. A banda de sistema nervoso autônomo de coloração branca me indica uma tendência muito grande de acidez e é uma pessoa que ela não gosta de falar do que verdadeiramente incomoda essa pessoa. Ela está sempre guardando para dentro dela as coisas importantes. Ela não desabafa. E aqui gera uma situação de fobia. Tá? Ó. Aqui eu tenho, ó, uma extroflexão no momento da concepção e tenho uma introflexão. Aqui me geram medos. Embora o Iris Make esteja me mostrando, aqui eu estou pegando como exemplo, mas quando ele faz esse sinal amarelo, no 6º mês de gravidez, como aqui embaixo me indica a idade da gestação. Está vendo meu mouse? Que no 6º mês de gravidez da mamãe, na 3ª semana do 6º mês, a mamãe teve um dos traumas mais fortes, ou um choque, que passou esse medo para o filho. Aqui nessa região, eu estou dentro de uma íris esquerda, tá? Como você está observando aqui. Aqui pega uma área da energia da criatividade, e neste caso aqui pega o baço também. Então eu posso tratar como for,
uma patologia só física. Se eu não entrar na causa de uma pessoa e tocar a pessoa aqui, ó, tá me indicando lá, ó, cervical C7. Aqui é do mês de gestação. Carência do amor aqui na parte de baixo. Ó. Qual amor que essa pessoa sente falta da vida dela? A parte inferior está no amor de Eros. Isso me indica que o papai e a mamãe deveria ter um excesso de autoridade de comando entre eles. E daí, como é que nós vamos trabalhar essa reinterpretação que a pessoa tem em relação aos pais? Porque se ela não tratar, ela vai repetir o mesmo padrão da gestação com os seus filhos, com a sua esposa ou com o seu esposo. E eu lembro que eu falei agora há pouco ali, coloração branca, esbranquiçada, não vai falar o que é preciso, excesso de acidez, o medo, o trauma da gestação. Eu tenho trabalhado muitos traumas de gestação junto na constelação familiar, principalmente em casos de câncer. É muito interessante quando a pessoa quebra toda a parte dela de traumas, de mágoas, de falta de perdão, que a Iris me mostra aqui de uma forma fantástica. Tá? O que, que acontece? A pessoa perde os medos dela. Quando ela perde os medos dela, o que, que faz? A saúde dela começa a melhorar. Você já parou para pensar? Eu sempre falo assim que foi Deus que nos deu a o poder que está em suas mãos em ajudar as pessoas. Tá? Vamos aqui novamente, ó. Pré-natal, nós estamos falando de fobias. Observa, teve um colega ali que falou que tem dificuldade de observar a banda do sistema nervoso autônomo, principalmente quando o ângulo de fluxo é baixo. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Provavelmente vocês vão começar só a ver minha testa, né? Porque é preciso, muitas vezes, você se aproximar. Essa daqui não é fácil de você observar. O ângulo de fluxo dela é muito baixo. Isso aqui te gera fobias, baixa resiliência. Peguei aqui, ó. Você sempre vai escolher, ó, alguma parte que ele vai te mostrar aonde começou. Observa também para a pupila dessa pessoa os achatamentos que ela tem. Aqui, ó, vai, ó. Que maravilha, ó. Aqui, ó, a concepção, depois tem na parte do nascimento, no primeiro ano de vida, um trauma muito forte. Aqui eu tenho a falta da carência do pai dentro da vida. Essa região aqui, para quem estuda as energias da íris e a constelação familiar e os gêneros, aqui nesta íris direita, que me indica expansão e contração da vida, neste caso, eu não percebi ou não recebi o amor do pai. E aqui eu tenho uma introflexão e uma extroflexão e um desequilíbrio com o pai e sou um eneatipo 5, um observador. Ok? Essa foi a segunda íris que eu coloquei para vocês. Tá tudo tão quieto, ninguém escreve nada, ninguém fala nada, ou caiu som, imagem para todo mundo. Mas antes de eu seguir aqui, e sempre falo isso, que não é um monólogo, alguém tem que me falar assim, olha, eu não sei quem escreve para mim. Se tem uma coisa que eu posso garantir a vocês, é que eu não sei o nome de nenhuma pessoa que escreve alguma coisa aqui. Então você poderia me colocar, concordo, discordo, isso não existe, é loucura, sabe? O que vocês quiserem.
Da onde é que saiu essa técnica? Por que que saiu? Isso funciona, não funciona? A ciência, ela só cresce quando a gente duvida. Eu duvido que até o momento tem alguém que mais duvidou dessa parte e de terapia flor de íris do que eu. Eu sou muito grato ao grupo Angel Life, que foi o primeiro que começou com a terapia flor de íris no Brasil, e o colega Lucídio, ele falou assim: eu não acredito nisso. E eu lancei um desafio. Para você desafiar uma pessoa, você tem que ter certeza do que você faz. Eu falei para ele: usa, passa nos teus pacientes, faz nos teus pacientes, e se não for bom, se não for correto, se não der resultado, você conta para Deus e o mundo. Eu acho que já se passaram 15 anos. Então, nosso objetivo é ir na alma humana para se integrar e melhorar a vida de cada ser humano que nos procura. Ok? Legal, alguém começou a colocar aqui. Sentida por não ter podido. Ah, tá. Okay. Por que tem a ver comigo? Esta extroflexão está na área da paz. Certo? Obrigado pela minha experiência. O quinto mês é felicidade. Dúvida? Vamos até tirar dúvida aqui para ver se o quinto mês é felicidade. Vamos lá. Aqui, ó. Quinto mês. Quinto mês, alegria. Tá? Uma forma. Dois, três, quatro. Benignidade. Tá? Duvida porque o olho direito é no sentido horário e o esquerdo é no sentido anti-horário. Eu não entendi agora. Dúvida. Por que o olho direito é no sentido horário e o esquerdo é no sentido anti-horário? Não, todos os dois são no sentido anti-horário. Talvez no que eu comecei a mexer aqui na íris, até para achar, talvez só no desenho eu fui para cá ou fui para outra parte. Todos os dois dão da mesma forma, tá? Para mim é OPI2. OPI2, ok. Quando se tem uma pessoa com três idades, com traumas, podemos. Não. A terapia flor de íris original, ela trata um trauma da pessoa. O da maior introflexão. Eu nunca falei, nunca falarei para tratar três traumas ao mesmo tempo. Se você trata um trauma que corresponde à maior introflexão, a pessoa passa a ter uma reinterpretação desse trauma. Se ainda assim a pessoa não melhorar, aí nós vamos na parte que estamos fazendo hoje, que é do período pré-natal. Mas em hipótese nenhuma se trata três traumas numa consulta, tá ok? As esferas, sim, as esferas. Todo trauma é tratado com gel polifórmico profissional, com esfera de prata e micropóreo branco, tá ok? Achei o era eneatipo 2. O eneatipo, você achou que era o eneatipo 2? Não, que a parte superior, né, não é 2. O 2 está sempre embaixo. Podemos medir melhor aqui também, tá? Digo ao clicar na idade do trauma mais forte, idade atual do idade. Ah, tá. Se coloca três partes, que é uma da maior introflexão, outro na idade atual e no timo. O trauma é só a maior introflexão. A idade atual é para que a pessoa tenha resiliência para enfrentar seus desequilíbrios, ok? E no timo é para aumentar o sistema imunológico. Eu vou precisar entender essa parte melhor, porque não pode ser diferente. Exemplo direito, anti-horário, esquerdo, horário. O anti-horário é a nossa vida. Se eu pego na íris o sentido anti-horário, é a minha vida, que eu estou vivendo pós-natal.
Se eu pego no sentido horário, ele é dos meus antepassados, do meu papai e da minha mamãe, tá? Nunca tratar mais de um trauma na mesma consulta, mas em um retorno. Vamos dizer que se eu tratei o trauma corretamente, e essa pessoa, porque quando você trata o trauma, ele vai funcionar em cadeia, ele vai derrubar todos os outros desequilíbrios que a pessoa tem. Então, assim, a minha primeira ação e preocupação, aliás, não é preocupação, foco, é na maior introflexão e no retorno, na maior extroflexão. E aí entender aonde existe o desequilíbrio energético da pessoa. Ok? Gostei, começamos a perguntar. Vou sair. Deixa eu pegar mais uma íris aqui, a 54, eu tinha separado aqui. Se der tempo, nós vamos mais. Íris dominante direita, essa também. Ó. Você observa que o Iris Maker tem uma série de ferramentas. Hoje nós estamos trabalhando só com uma ferramenta, né? A parte Age. Estou pensando que teve um colega que fez uma pergunta que tem pessoas que têm o ângulo de fluxo elevado em determinadas partes, menos em outras partes, tá? Então aqui cada área, se eu levar em consideração a octógono, aqui eu tenho a energia familiar. E aqui eu tenho a energia cósmica, que dá o reflexo, tá? Então, normalmente, neste caso aqui, ó, eu estou bloqueando a minha energia familiar. Vamos lá novamente. Essa íris aqui, diferente da outra, vocês observam que vocês dificilmente encontrarão uma íris totalmente circular. Nós temos mais íris horizontais ou íris verticalizadas. Essa que você está observando à sua frente, observa que ela é mais verticalizada, tanto a íris como a pupila, certo? Pessoas com íris verticalizadas, elas têm uma tendência à intelectualidade e à espiritualidade. Pessoas com íris horizontalizadas têm uma tendência maior à materialidade e à prática diária de vida. Cada íris, para chegar lá na doença, para resolver ela, eu volto a repetir milhares e milhares de vezes. Conhecer o ser humano. Desconheço outra área que me dê tantas informações. Foi muito reto aqui. Do que a própria íris me dá. Vou refazer. Observe que a gente descuida quando está conversando, eu não coloquei pré-natal. Hoje nós estamos estudando a parte pré-natal. Essa aqui é uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, hematógena. Nunca existiu, eu conheço, um tratamento que seja igual para cada pessoa, cada ser humano é único. O maior remédio que eu conheço até hoje é o melhor profissional, tá? Ó, a maior estroflexão dela está aqui, ó, na idade do 4º mês de gestação, que corresponde à cervical C1, tá? Mas por que que hoje nós estamos falando de fobia? Ela tem fobia também. Um raio solar, um raio solar. Um raio solar maior, um raio solar menor. O raio solar maior me dá espasmos, contrações musculares em todo o meu corpo. Um raio solar menor me dá na direção ou na região que ele está localizado. Por que que eu chamei esse aqui de raio solar maior e esse aqui de raio solar menor? Quando eu tenho um raio solar que ultrapassa a banda do sistema nervoso autônomo, que rasga ela, então ele é um raio solar maior. Quando eu tenho um raio solar que só faz a introflexão, mas que não rompe a banda do sistema nervoso autônomo, ele é considerado um raio solar menor. Esses dois raios solares estão bloqueando toda a energia de transcendência da pessoa, a honra à masculinidade
tá? E me indica que o período final da minha gestação foi um período muito difícil que a minha mamãe passou em relação ao meu papai. E a minha concepção, existe algo confuso dentro da minha vida, e aqui eu vou pegar, daí sim a nível físico, o cólon transverso. Por isso que muitas pessoas têm infecção e nunca se curam, porque esse sentimento de obstáculo, de falta de honra à masculinidade, de bloqueios, sentimentos vão fazer isso no meu físico. Tá ok? Vamos ver se nós temos mais perguntas aqui. Hoje tem jogo de. Hoje tem jogo do Brasil, né? Daqui a pouquinho. Acho que é daqui a pouquinho. Já tem muito homem me falando que quer assistir o jogo, né? Se o ângulo. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Vamos aqui, ó. Só um instante. Repetir. Uai, por que que ela não está andando aqui para mim ver as perguntas? Agora foi. Se o ângulo de Fuchs elevado bloqueia uma energia, é melhor então o ângulo de Fuchs baixo? Não, nem baixo nem elevado. O ângulo de Fuchs elevado, ele me gera uma resiliência muito forte. O que a gente precisa observar é em qual parte ele está muito mais elevado, que sai do padrão normal. Tá ok? Vamos lá. Pode repetir sobre a íris verticalizada e horizontalizada? Eu vou fazer duas repetições aqui. Para se conhecer o doente, é muito importante, vocês observam que eu sempre estou indo aqui para... Eu mesmo tenho muitas vezes dúvidas para encontrar a íris dominante. Quando eu encontro a íris dominante, eu sei qual hemisfério cerebral da pessoa domina essa pessoa. Então, através do hemisfério cerebral dominante, eu sei a linguagem que eu vou utilizar para o meu paciente melhor. Se é mais matemática ou se é mais emocional. Pode ser mais matemática, sempre cuidando se o paciente é visual, auditivo ou sinestésico. Pode ser mais emocional, sempre observando e cuidando se o paciente é visual, auditivo ou sinestésico. Quando eu observo uma íris verticalizada, tá? Eu sei que essa pessoa tem uma tendência maior à intelectualidade e à espiritualidade. Se eu encontro uma íris mais horizontalizada, é uma pessoa que tem uma tendência maior à materialidade e à praticidade das coisas. Ok? Isso independe de grau de instrução, de meditação, de oração, de qualquer coisa. Porque muitas vezes você encontra uma pessoa lá do interior com uma íris verticalizada e ela tem uma espiritualidade muito mais fácil, tá? Que se transforma mais fácil para ela colocar na vida. Não quer dizer que quem tem a íris horizontalizada não tem espiritualidade. São situações que nós nascemos para desenvolver. Porque eu posso ter uma pessoa espiritualizada que não faça nada prático. E daí não resolve nada. Tá? Qual seria o trauma principal de uma pessoa que passou por uma tentativa de aborto, ou seja, mãe dessa pessoa tentou abortá-la? Você vai observar que as pessoas que tiveram problema de aborto, quando você toca, por isso que é tão importante o timo, mas mulheres que tentaram espontânea ou provocaram um aborto, elas, quando você só toca o dedo no timo, ela tem uma dor terrível, tá? Então, qual o principal trauma? É o que nós estamos falando hoje, fobias. Talvez a pessoa nem saiba o que é uma fobia, mas essa pessoa tem tantos medos que geram fobias, a depressão, cefaleia, tá? Doenças da dor, ok? O que indica o nascimento confuso? Observa aqui, ó. Eu tenho esses dois raios solares, que é pós-nascimento, foi um nascimento difícil, mas quando eu pego na área da concepção, eu tenho uma série de sinais, um do lado do outro.
Então é como se gerasse uma confusão. Nós temos até hoje, se tem, pessoas que não queriam engravidar, engravidaram. Teve homens que abusaram de mulheres, e assim sucessivamente. Isso seria um nascimento, uma concepção também confusa. Se eu passei a terapia Portal do Tempo na maior introflexão e a pessoa tem uma. Se eu passei a terapia Portal do Tempo na maior introflexão e essa pessoa tem uma extroflexão, deve ser. Quando ela volta depois de 28 dias, eu devo fazer a terapia ágil e passo novamente o portal. Se eu entendi, ficou um pouco confuso para a minha cabeça aqui. Vamos dizer que você, na primeira consulta você trabalha a maior introflexão. Se a pessoa ainda não estiver boa, no retorno você trabalha a extroflexão 28 dias depois, tá? Da mesma forma como foi falado ali, como você falou. Posso repetir o portal junto, tá? Quando temos um sinal, uma íris como esta, muitos raios solares, como tratamos esses raios solares, se o mais importante são a intro ou a extroflexão? Pessoal, é da minha profissão e da de vocês, todo sinal que bloqueia o trauma, quando você vai lá na coluna, que você passa o gel poliforme, você tem uma certeza que daí você vai desbloquear o fluxo medular, vai ativar os três cérebros, reptiliano, límbico e neocórtex. E daí eu vou tratar com a terapia Portal do Tempo. Se a pessoa tiver baixo ângulo de fluxo, eu acrescento proteção e equilíbrio. Aqui se trata traumas dessa forma, os resultados são fantásticos. Eu posso, diante disso, de um sintoma ou de uma outra patologia, acrescentar, né, a OPI, o oxigênio. Teve um colega anteriormente que perguntou sobre a dor. Aí você pode dar um remédio para passar a dor da pessoa também. Eu utilizo normalmente, eu utilizo o Vitalhab. Use o que quiserem. Eu estou falando que eu uso, simplesmente isso. Só o que eu peço é para utilizar sempre o que for de melhor, tá ok? No caso de uma pessoa que sofreu algum trauma no período gestacional, eu só quero voltar uma coisa aqui da mãe que queria abortar ali, ó. Se a mãe é viva, você vai na vértebra da mãe e faz a massagem na mãe também. Se a mãe já é falecida, você vai do lado esquerdo da coluna, na vértebra, e coloca na lateral a idade que a mãe tinha quando estava grávida desse filho e tentou abortar. Eu fiz assim dessa coçada aqui, porque eu falo assim, nós temos aqui colegas, participantes e nem todo mundo já fez o curso, né? Mas para os que fizeram o curso, essa é a colocação, que já sabe do que eu estou falando. No caso de uma pessoa que sofreu algum trauma no período gestacional e não recebeu a devida atenção, carinho do pai, ela pode desenvolver algum desequilíbrio sexual? Pode. Aqui nós estamos falando da parte dos gêneros, que aí é um outro material muito grande. Por exemplo, nós estudamos esse ano, aqui no Brasil, gêneros. Até pela sexualidade, o hétero, né? A homoafetividade e assim sucessivamente. Tem alguns casos, sim, que na constelação familiar observada através da íris e do mapa dos gêneros se desenvolve a parte da sexualidade, tá? Eu estou aqui pensando comigo assim, porque sexualidade é de cada um, não é? Não estou falando de doença. Eu estou falando de pessoas que têm dúvidas. Eu tive, por exemplo, uma paciente que ela falou assim, uma vez eu perguntei, não se assuste com o gesto que eu vou fazer. Tinha uma paciente, hoje é minha amiga, homoafetiva. Aí nós encontrei uma situação dela com o pai dela, e eu falei assim para ela assim, me explica melhor o que está acontecendo, o que aconteceu entre você e o seu pai. Ela virou, lembra que eu falei, não se assusta.
Doutor, eu quero foder com meu pai, por isso que eu faço aqui papel de homem. Não era. Ela sofria por assumir uma sexualidade que não era dela. Mas um trauma que ela teve com o pai, ela inverteu a sexualidade para punir o pai, e quem se puniu foi ela também. Então, isso aqui é muito importante que você está colocando aqui, colega. Eu vou repetir, ler novamente o que você me colocou. No caso de uma pessoa que sofreu algum trauma no período gestacional e não recebeu a devida atenção e carinho do pai, ela pode desenvolver algum desequilíbrio sexual? Sim, pode. E como eu falei, eu fiz aqui esse gesto, assim, essa paciente fez isso, ela estava num estado tão grande de tensão, de estresse, sofrendo tanto, que ela virou para mim e fez isso aqui. Eu quero fuder com meu pai. Não ela, né? Sacanear com ele. E olha só como é que a mente, quando está doente, achou essa solução para criar o maior atrito do mundo com o pai dela. Levou tempo. Essa me deu serviço. Hoje é uma pessoa maravilhosa, somos amigos, tá? Assim, mostra a numeração dos meses daí. Já volto lá então. É possível identificar se uma pessoa tem toque pela íris? Como seria esse sinal e que normalmente se desenvolve a partir de cada certa idade? O toque está relacionado diretamente com o ictus pupilar. Isso aqui nós precisamos fazer uma aula só sobre isso. O que significa quando todo o período gestacional possui inúmeros raios? Que toda a gravidez dessa pessoa foi um obstáculo atrás do outro. Você imagina uma pessoa, vamos imaginar uma coisa lá atrás, tá? Esta paciente lésbica, no exemplo, deixou de ser. Sim, eu estou aqui, só estou trazendo a memória dela aqui, uma coisa na minha cabeça, a última vez que a gente se encontrou. Ela deixou de ser, eu não ia falar, deixou de ser lésbica. Ela está vivendo um momento de um conhecimento profundo e ela não está fazendo sexualidade, relação com ninguém. Ela está passando por um processo que ela mesma me fala de autoconhecimento, perdão e amor próprio. E depois disso ela vai decidir, segundo ela, o que fazer. A sexualidade de cada pessoa é dela. Não cabe a nós querer, em hipótese nenhuma, mudar a sexualidade de ninguém. Desde que a pessoa esteja saudável e feliz com ela, a sexualidade é da pessoa, tá ok? Na constelação, ela tem que se fazer pequena e o pai grande para ter a cura. É isso aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Só vou colocar. Nossa, já é 9 horas e 54 minutos. Me pediram aqui para colocar novamente os números. Ó. Cada 40 graus corresponde a um mês de gravidez. Cada mês está ligado à parte principalmente espiritual de uma pessoa. É incrível porque a íris, quando vocês estudarem a espiritualidade humana, esse presente divino, tá? Através dos olhos, porque não somos nós que falamos que os olhos são o espelho da alma, então está aqui. Pessoal, só para nós encerrar aqui, isso aqui nós já passamos, eu tenho meu tempo aqui. Complicações fóbicas, quais os tratamentos hoje mais utilizados para a parte de fobias e suas consequências? Eu coloquei os dois tratamentos mais utilizados. Tá? Há 3 tipos diferentes de abordagem, aqui nós estamos falando de abordagem, né? Ser seguidos pelos especialistas. A psicoterapia, TCCI, terapia cognitiva comportamental irídia, o uso de medicamentos específicos ou ainda a união dos dois. Né? Pode ter casos que precisa fazer TCCI, psicoterapia e medicação. Tá? Normalmente, são utilizados beta-bloqueadores na parte química, na parte naturopática são essências estoque, tá? Mas aqui, medicamentos mais usados para o tratamento em fobias são medicamentos químicos, anafranil, medicamento irídio, ação portal do tempo. O que é ação portal do tempo? Por favor, eu vou te perguntar uma coisa para você.
Se você fosse num cardiologista e ele não fizesse um eletro, não tirasse a tua pressão, não auscultasse o teu coração, o que você pensaria desse cardiologista? E depois disso ele vai pegar uma lista e vai pedir todos os teus exames. Mas vamos imaginar que você fosse no cardiologista e ele não tirasse a tua pressão, não auscultasse teu coração, não fizesse o eletro. E hoje todos os cardiologistas que você vai, na antessala já é feito o eletro. O que você pensaria desse cardiologista? Ou se você fosse no ortopedista, falasse assim para ele, eu vim aqui porque eu não aguento mais de dor no meu joelho, e ele lá atrás da cadeira nem chegasse perto de você. Toma esse remédio. O que você pensaria dele? Você voltaria a se consultar com ele? Você sairia dali odiando. Anafranil, ação portal do tempo. Examinou a íris, a maior introflexão na primeira consulta, a maior extroflexão no retorno. Sai da tua cadeira, vai atrás do paciente, identifica a vértebra, pega teu gel, pega a tua esfera, pega teu micropólio, massageia, no sentido anti-horário. Não me vá na conversa de quem quer vender remédio. Que fala assim, não, é tal coisa, tal coisa. Busque o melhor. Isso é uma ação portal do tempo que pode substituir o anafranil. Cloxazolam é outro medicamento muito usado na química. Terapia portal do tempo. Aí é de uso interno. Clomipramina, OPI oxigênio. Ocadil, proteção e equilíbrio master. Nenhum desses aqui cria dependência. Esses aqui criam dependência. Aí você escolhe o que faz. Por favor, os que estão me assistindo hoje, que não são terapeutas, que não são médicos, que estão aqui para conhecer mais sobre isso que foi passado, somente um médico ou terapeuta habilitado pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta, a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações. Nunca se automedique. Nunca vá num profissional incompetente. Se a pessoa não te examinou, não olhou, não botou um aparelho no teu olho, se a pessoa te prometer que tem cura milagrosa, também não vai, tá? Não entregue a sua saúde nas mãos de qualquer um. Na segunda consulta, coloca somente na maior estroflexão e não coloco mais na idade e no timo. E na segunda consulta, coloca somente na maior estroflexão. Aqui veio outra parte. Na segunda consulta, coloca na maior estroflexão, idade atual e no timo novamente. Nesse caso, pode usar o Master junto com a OPI. Observa como é que estão os rins da pessoa. A terapia flor de íris, ela é principalmente essência estoque, alta concentração de oligominerais, não tem diluição. Então, se eu tiver um paciente que tenha um comprometimento renal, eu tenho que optar para o que ele mais necessita naquele momento. E sempre com quantidade de líquidos o suficiente, mais do que o suficiente. Ok? Então, essa é a decisão. Por isso que nós estamos aqui estudando e estudamos todos os meses, todos os cursos, para chegar na frente de um paciente e saber o que ele precisa. Tá bom? Pessoal, 21 horas. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Talvez eu seja um pouco agressivo em certas horas, mas na minha idade eu falo assim, me permite fazer isso. Às vezes eu escuto tantos absurdos por aí. E o que às vezes eu vejo muitas pessoas falar que são microciometistas ou iridólogos, que o que menos fazem é olhar os olhos de uma pessoa. Então, a minha profissão é olhar os olhos da pessoa. Pessoal, se ninguém mais tem perguntas, um forte abraço e estudem.
Busque os maiores caminhos, busque novos professores, vai para a faculdade, busque estudar sempre. Duvide do Clodoaldo, duvide da terapia Flor de Lis, duvide até da Iris se você não estiver encontrando solução. Mas dê o melhor para o ser humano que está na sua frente. Forte abraço no coração de cada um e até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, é só enviar para o meu e-mail, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.